Olá, amados irmãos e ouvintes, eu gostaria nesta manhã de compartilhar com você um pensamento muito importante, muito relevante, que eu sei que vai mudar a sua vida, mudar as suas decisões, a maneira de você decidir, a maneira de você crer. Eu quero contar algumas histórias onde as pessoas tiveram duas opções e eles optaram por crer na palavra de Deus e assim eles tiveram mais de duas opções. Se eu pudesse dar um título a esse pensamento, eu diria: você tem mais de duas opções. Quais opções, quais das mais de duas você tem? Tantas quantas as promessas da palavra de Deus possam se cumprir na sua vida, é o tanto de opções que você tem. Amados, diante da circunstância, dos problemas, das dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos, o mundo, o natural, o temporal, eles sempre nos apontam apenas duas opções. Eu quero contar algumas histórias para que você possa compreender melhor isso. Então, eu quero contar a história de Nabucodonosor no tempo de Daniel. No tempo de Daniel, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 3, a partir do versículo 17, ali já podemos ter a narrativa dessa história. Nabucodonosor, ele manda confeccionar uma estátua, a estátua dele, e ele ordena que todas as pessoas se dobrem diante dessa estátua. Então a primeira opção era se dobrar diante da estátua. A segunda opção era ir para a fornalha de fogo aqueles que não se dobrassem. Percebe que o mundo, ele apresenta o natural, o temporal, ele apresenta só duas opções: ou você se rende a mim, ou você se curva a mim, ou você sofrerá punição. E nós sabemos que Sadraque, Misaque e Abednego, eles criam no Deus vivo, no Deus único e verdadeiro, o Senhor Jeová. Então, sabendo disso, Sadraque, Misaque e Abednego confiou em Deus e sabia que em Deus eles teriam mais de duas opções. Então eles não se curvaram e então foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ler para você como que aconteceu, como que eles saíram, como que eles ficaram dentro dessa fornalha de fogo ardente. Eu quero ler então Daniel capítulo 3, versículo 24. Olha o que diz a palavra. Então, alarmado, o rei Nabucodonosor levantou-se rapidamente e perguntou aos seus ministros: não lançamos 3 homens atados no meio do fogo? E lhe responderam dizendo: é verdade, ó rei. Mas ele lhes disse: eis que eu vejo 4 homens soltos. 4 homens soltos. Aleluia! Caminhando no meio do fogo, sem sofrerem nada. E a aparência do quarto é como um filho de Elohim, filho dos deuses. E Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha em chamas e falou: Mesaque, Sadraque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde a mim. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os príncipes, os prefeitos, os governadores e os ministros do rei ali reunidos viram como o fogo não tivera poder algum contra os corpos desses homens. Nem sequer em seus cabelos tinham sinal de queimadura alguma, nem as suas roupas estavam alteradas, nem sobre eles estava um cheiro de fumaça. Aleluia! Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Misaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que nele confiaram. Pois, ao desobedecerem a ordem do rei, ofertaram os seus corpos em lugar de servir ou adorar a qualquer outro Deus que não fosse o próprio. Queridos, nós vemos aqui o livramento que Deus deu para Sadraque, Misaque e Abednego. Isso aqui nos encoraja, porque o mundo, as pessoas, às vezes, que não compreendem, que não servem a Deus, o que eles dizem para nós? Duas opções, ou isso ou aquilo. Ou às vezes você está passando por uma situação e você tem apenas duas opções, mas eu venho através desse pensamento da palavra de Deus dizer que você tem mais de duas opções.
Sadraque, Mesaque e Abednego disse, com o decorrer do desenrolar, o final dessa história, como eu acabei de ler para vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego descobriram que em Deus eles teriam mais de duas opções. As duas opções dadas pelo rei era: ou se dobra diante da minha imagem, ou você vai ser queimado na fornalha de fogo. Mas eles criam em Deus e eles disseram: eu tenho mais opções. É isso que eles estão dizendo aqui. Eu tenho mais opções. Nós vamos para a fornalha, não vamos nos queimar, e tem mais uma coisa: Jesus vai estar conosco nessa fornalha, nós vamos andar livremente para lá e para cá, nós vamos sair dessa fornalha e o Senhor, o Rei, ainda vai reconhecer o Deus que nós servimos. Que maravilha! Que tremendo, que coisa gloriosa aconteceu com esses homens. Por eles crerem em Deus, eles tinham mais de duas opções. Por isso, meu irmão, não se sinta encurralado diante de duas opções apenas. Saiba de uma coisa: Deus, ele tem mais para você em sua palavra. Jesus Cristo estava com Sadraque, Mesaque e Abednego no meio do fogo. E a Bíblia diz que eles não se queimaram, mas eles brincavam lá no meio do fogo. Eles andavam para lá e para cá. Certa feita, o profeta Isaías, ele escreveu no seu livro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Sabe o que isso significa? Significa para nós hoje, talvez não o fogo literal, talvez não o rio literal, ainda que isso aconteceu na palavra de Deus. O que eu quero dizer é que isso representam dificuldades, representam problemas, representam circunstâncias. A água, os rios, o fogo representam degraus, níveis de dificuldades, níveis de circunstâncias adversas. Mas a palavra tem uma promessa, que iremos passar pela dificuldade número 1, pelas águas, e elas não nos afogarão. A dificuldade número 2, pelos rios, eles não nos encobrirão. A dificuldade número 3, que era mais difícil, passar pelo fogo, são dificuldades que parece que nós vamos nos consumir, mas a palavra garante: o fogo não te queimará. Então o que nós aprendemos? Que nós temos em Cristo, sempre em Cristo Jesus, pela palavra dele, nós teremos mais de duas opções em quaisquer circunstância de nossas vidas. Você que crê em Jesus Cristo, sempre haverá mais de duas opções, ou seja, tantas opções quantas promessas existem na palavra de Deus. Amados, isso é maravilhoso, o cuidado do nosso Deus. Por isso eu e você não devemos focar nas águas, nas dificuldades das águas. Não devemos focar na dificuldade dos rios. Não devemos focar a nossa atenção, a nossa força, não devemos o nosso empenho no fogo, nas dificuldades do fogo. Queridos, porque a palavra garante que nós vamos passar e nada vai acontecer. Eu vim aqui dizer para você que você passa por essa circunstância e você sai ileso pela graça e favor de Deus na sua vida. Querido, logo mais eu vou estar postando um outro vídeo que vai ajudá-lo ainda mais. Eu estarei falando de 2 tipos de fé. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo momento, aí onde você está, não sei se é dia, não sei se é noite, mas quando você ver esse vídeo, saiba, você tem mais de 2 opções por meio de Cristo Jesus. Continue abençoados.